Olá, nono ano, bom dia a todas e todos, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todo mundo esteja tranquilo. Hoje vamos dar continuidade aí na nossa aula sobre o Oriente Médio. Estamos trabalhando o capítulo 6 do nosso volume 3. Estamos entrando uma parte muito gostosa de trabalhar. E essa aula aqui nós vamos falar um pouquinho sobre petróleo, tá? Falamos aí nas últimas aulas sobre as características naturais do Oriente Médio, né? Vimos a sua localização geográfica, falamos um pouquinho sobre os seus aspectos relacionados aí, ao clima e relevo, falamos um pouco sobre a hidrografia, né? O hidroconflito, as regiões aí de conflitos relacionados à água, tá? E hoje nós vamos começar a entender um pouquinho sobre o petróleo, né? Que talvez seja a maior riqueza dessa região, mas pelo fato de ser a maior riqueza também vai trazer um dos maiores problemas também que nós temos no mundo, beleza? Essa aula aqui vou começar nela para não ficar muito longa, aí termino essa parte do petróleo com vocês durante a nossa live. Tranquilo? Senão vai ficar muito longo, vocês vão ficar cansados, aquela coisa toda. Legal. Vamos embora então. Deixa eu passar aqui. Pessoal, petróleo, maior riqueza da região do Oriente Médio. Tá? O Oriente Médio possui as maiores reservas de petróleo do mundo por região. É o local que é o país, assim, tem algum país dentro do Oriente Médio que possui a maior reserva de petróleo do mundo? Não. Quem possui a maior reserva de petróleo do mundo é a Venezuela. Daqui a pouco até falo um pouquinho mais dela. Mas se eu pegar a região do Oriente Médio como um todo, se eu juntar os países, lá então vamos encontrar as maiores reservas de petróleo do mundo. Tá? Lembrar aí, pessoal, que o petróleo é um combustível fóssil. Tá bom? Ele é utilizado nas indústrias, no transporte, né, para gerar combustível. Muitas coisas, a maioria das coisas que nós temos dentro da nossa casa aqui, as coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia, ou que são essenciais na nossa vida, são oriundas do petróleo. Ou seja, os seres humanos, as pessoas, elas criaram uma enorme dependência deste recurso. Nós somos altamente dependentes do petróleo. Quase tudo que nós temos aqui é oriundo aí deste recurso natural, okay? Que não é renovável. Lembre-se disso. Altamente poluente também. Nós já até falamos disso aí algumas aulas para trás. Pessoal, o petróleo ele é formado pela decomposição de algas marinhas, né? Algas marinhas que foram sendo soterradas em meio a sedimentos e que passam por um processo de transformação e viram um óleo, né? Esse óleo que vai ficando impregnado em rochas sedimentares. Esse é o petróleo. Aquela coisinha pretinha, bonitinha que a gente vê aí. Tá? Ou seja, para existir petróleo, ou o local tem que estar em uma região marítima, tem que estar numa região que tenha mar, ou um local que já foi mar, que já foi fundo de oceano. Então você já pode subentender que o Oriente Médio já foi também fundo de oceano. Tá bom? Como eu falei com vocês, é a região, né, que possui a maior reserva de petróleo do mundo. Né? E aí, se nós pegarmos o país que possui a maior reserva do mundo, é a Venezuela. Tá bom? Só que a Venezuela não é a maior produtora de petróleo do mundo. Os maiores produtores de petróleo do mundo estão, claro, no Oriente Médio. Tá? Por quê? Para produzir, né, o petróleo, né, para você extrair o petróleo, beneficiar o petróleo e criar os produtos oriundos dele, você precisa de grana, de recurso, tecnologia, indústrias. E a Venezuela, nós sabemos que não tem isso. Então, apesar dela ter grandes
grandes reservas, né, ter a maior reserva do mundo de petróleo, ela não é a maior produtora porque ela acaba dependendo de capital internacional, de capital estrangeiro, tá? Porque ela não consegue beneficiar, extrair, produzir todo o seu petróleo. Legal? Bom, pessoal, agora os camelinhos aí pra gente. A exploração do petróleo foi iniciada no Oriente Médio em meados aí do século XIX, tá? Que coincide aí, meados do século XIX, olha o contexto do mundo, o que estava ocorrendo no mundo. Segunda Revolução Industrial, estava ocorrendo no mundo o período imperialista, né, o imperialismo, o neocolonialismo, né, europeu na Ásia, até na África, ok? Mas o Oriente Médio está na Ásia, então nós vamos focar aqui. Então estava ocorrendo esse imperialismo neocolonialista europeu na Ásia. Estava havendo também na região, por conta até mesmo da segunda revolução industrial, na região não, no mundo, né, desculpa, o desenvolvimento da indústria automobilística, e só esses fatores já explicam em grande parte a demanda pelo petróleo. O petróleo que é um dos carros-chefes aí da segunda revolução industrial, não é verdade? Já no início do século XX, nós já tivemos aí a descoberta, para vocês terem uma ideia, de grandes reservas de petróleo no chamado Golfo Pérsico, né? Que é a região que vai aí da Arábia Saudita ali até o Irã. A Arábia Saudita até o Irã. E aí, claro que tem vários países ali, né, entre a Arábia Saudita e o Irã que são que possuem muitas reservas de petróleo. Aqui eu tenho Emirados Árabes, tenho Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, o próprio Irã. Então, esse é o chamado Golfo Pérsico. E esses países, com o descobrimento dessas jazidas, né, de petróleo, dessas reservas de petróleo, é claro, eles vão enriquecer muito por conta desse descobrimento. Tá bom? Bom, se eu falei com vocês que o petróleo é altamente cobiçado, ele é altamente importante para a vida das pessoas, é claro que as potências mundiais, sobretudo no imperialismo, vão olhar com muito bons olhos, com olhos grandes para essa região, para explorar essa região. E os europeus, eles vão impor os seus domínios na região do Oriente Médio. Tá bom? Exatamente, eles vão impor esse domínio baseado no quê? No interesse econômico. Qual o interesse deles? No petróleo. Ok? E aí, pessoal? Claro, já que existia esse neocolonialismo do imperialismo, o controle na exploração do petróleo aí do Oriente Médio, de mais ou menos aí do século XIX até 1960, ele fica na mão de transnacionais estrangeiras, tá? Fica na mão de empresas, né? Já que os europeus eles estavam controlando os países do Oriente Médio. Então, toda a produção, a extração, o beneficiamento, a produção do petróleo, a exploração dele, fica a cargo de empresas transnacionais. E o principal grupo de empresas transnacionais que atuavam no Oriente Médio na exploração do petróleo eram chamadas as 7 Irmãs do Petróleo. Era um grupo de 7 empresas que formavam um oligopólio, ou seja, um grupo de empresas que iriam dominar tanto a produção quanto a comercialização do petróleo, tá? No Oriente Médio e no mundo, né? Lá que fornecia o petróleo para o mundo, tá bom? Esse grupo de empresas aí, algumas são conhecidas por vocês, é claro, né? Esse grupo de empresas, pessoal, eles têm origem britânica, francesa e estadunidense, tá?
E eles tinham grande influência, uma influência muito grande na produção, né, de quanto se produzia do petróleo, e portanto eles acabam que tinham também influência no preço do petróleo. Eles controlavam isso tudo, tá bom? E é claro, por serem empresas francesas, britânicas e também estadunidenses, né, a atuação dessas empresas no Oriente Médio, ela acaba sendo facilitada pelos países, né, já que eles estavam sob domínio colonial europeu, né? Lembre-se, neocolonialismo, imperialismo que eu falei com vocês. Então a atuação dessas empresas era, vamos dizer assim, livre. Explorem à vontade o petróleo do Oriente Médio, tá bom? E aí, o que acontece? Na década de 60, em 1960, os países do Oriente Médio, eles entenderam o seguinte, eles pararam e falaram assim, cara, nós estamos sendo muito explorados pelos europeus, pelos Estados Unidos, tá? Essas empresas aqui estão manipulando, estão controlando tudo, as riquezas não estão ficando aqui, nós temos as reservas, eles estão vindo aqui tirando tudo e estão levando embora. E aí, neste contexto, tá? Na década de 60, os países do Oriente Médio e de outras partes do mundo, depois eu vou mostrar para vocês aqui, eles criam a chamada OPEP. Eles criam a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. O que é a OPEP? Olha aqui, ó, os países do Oriente Médio. Percebam que nós temos países que não são do Oriente Médio, mas que fazem parte dessa organização, países da África, e aqui na América, né, a Venezuela e o Equador. Inclusive, quem falou para os árabes, vamos criar uma organização aí de produção, né, de exportar o petróleo, foi a Venezuela. Tá? Lá na década de 60. E aí os países do Oriente Médio aceitam essa ideia e criam essa OPEP, tá? Que é basicamente, pessoal, um cartel, uma organização que reúne 13 países, tá? Nem todos, como eu mostrei para vocês, estão no Oriente Médio, e eles conseguiram, a partir daquilo, né, pegar o controle na produção e na exportação do petróleo, e eles começam a padronizar o preço do petróleo. Ou seja, o petróleo, né, que estava antes na mão das 7 irmãs, eles agora passam, né, a OPEP passa a controlar isso. E a OPEP aí que é controlada, sobretudo, né, na sua grande maioria, pelos países do Oriente Médio. Bom, legal, história bonita. Mas nós temos que entender uma coisa aqui, pessoal. O petróleo, já perceberam só por esse início de aula, ele gera muitas disputas no mundo e, sobretudo, na região do Oriente Médio, não é verdade? E na região do Oriente Médio ainda nós temos alguns outros agravantes que nós vamos ver ao longo desse capítulo. Por quê? Nós temos uma região com muitos conflitos entre povos relacionados a questões étnicas. Nós temos muitos conflitos relacionados à questão religiosa. Então, isso tudo, a questão religiosa, a disputa entre povos, disputa entre fronteiras, territórios, acaba se misturando com esse interesse, com essa disputa também pelo petróleo, tá? E soma-se o fato disso tudo que eles criaram a OPEP para diminuir, né, a influência estrangeira, por exemplo, das empresas das 7 irmãs, para diminuir a influência dos países europeus, dos Estados Unidos dentro do Oriente Médio. Só que o detalhe é o seguinte, ok, criaram a OPEP, a organização está na mão deles e tudo, só que eles não conseguiram diminuir a influência estrangeira dentro do Oriente Médio. E o resultado dessa influência pode ser observado, ele veio, claro, com um problema que nós tivemos no mundo, que é chamado aí da primeira crise do petróleo. Vou colocar minha imagem aqui em cima, aqui, ó, para vocês verem, ó, a revista da Veja, aqui, ó, petróleo, uma arma decisiva na guerra. E olha que o jornal, árabes usam o trunfo, petróleo é racionado. E aí nós vamos entender isso aí. Ó, primeira
crise do petróleo. Vão ser 2 crises do petróleo. Nessa aula aqui nós vamos parar na primeira, tá? Porque senão vai ficar um negócio muito longo aqui para vocês entenderem. Como é um recurso muito consumido no mundo, o preço que é praticado na venda do barril do petróleo, o petróleo ele é vendido em barril, tá? Um barrilzão lá, tem mais ou menos 100 litros, eu acho que é 100 litros o que cabe dentro do barril, e o preço é dado em cima do barril. Então, o preço que é praticado na venda desse barril interessa todos os países do mundo, não é verdade? Por quê? Se o preço do barril do petróleo fica muito alto, por exemplo, fica muito caro, uma série de outras atividades econômicas elas acabam sendo prejudicadas, porque muitas coisas dependem do petróleo, né? O petróleo ele não serve só para a produção de combustível, ele serve para uma série de outros fatores. Então, se o preço fica muito alto, isso vai desencadeando uma série de eventos, uma cadeia de eventos que vira uma catástrofe aí econômica. E é isso que vai acontecer aí nessa primeira crise do petróleo. Olha só, na década de 70, vocês precisam entender que nós tivemos um conflito na região do Oriente Médio com um país lá, um paizinho lá chamado, vocês já devem ter ouvido falar, Israel. É, uma treta com Israel. Israel foi um país criado após a Segunda Guerra Mundial, em que a maioria da população que vive em Israel, nós vamos estudar isso algumas aulas para frente, eles são hebreus e praticam, e portanto eles são o quê? Judeus. Só que eles estão em uma região onde a grande maioria da população é árabe. Tem, por exemplo, o Irã ali, que é persa, né, e tudo, mas a grande maioria é árabe, que professam o islamismo. Ok. Os países árabes, lá no final da Segunda Guerra Mundial, eles foram contra a criação do Estado de Israel. Nós vamos estudar isso, o conflito de Israel aí, e dos palestinos mais para frente. Mas, resumindo, os árabes foram contra a criação do Estado de Israel. Eles alegavam que aquele território onde os israelenses estavam não pertenciam aos israelenses, pertenciam aos árabes. Não era de Israel aquele território. E aí, nesse contexto aí, que não aceitar a criação de Israel, os árabes, os países árabes, liderados pelo Egito, vão atacar Israel. Eles vão começar uma guerra com Israel. Mas o detalhe disso tudo é que eles vão acabar perdendo a guerra para Israel. E é nessa confusão aí que nós temos instaurado a primeira crise do petróleo. Qual é o contexto disso tudo? Em 1973, então na década de 70, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores... Eita nós, hein? Vamos lá! A OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o que ela faz? Ela suspende a venda de petróleo para os Estados Unidos e para a Europa. E quando ela para de vender, ela fala, não vou vender petróleo para os Estados Unidos e não vou vender petróleo para a Europa, ela acaba gerando uma supervalorização do barril. O preço do barril vai lá em cima. E por que ela suspendeu a venda do barril de petróleo? Por quê? Os árabes, que foram liderados aí pelo Egito, quando criou-se o Estado de Israel lá, e eles não concordaram, eles falaram, vamos pro pau, vamos. Tem um dia que é sagrado para os judeus, que chama-se dia Yom Kippur, que é o dia do perdão. É um dia sagrado para eles, dia do perdão, né, um feriado lá e tudo. E eles estavam lá fazendo, né, os seus votos sagrados lá nesse dia. E os árabes resolveram atacar Israel neste dia do perdão. E os árabes chegaram, pegaram Israel desprevenido e deram um sacode no Israel. Estavam quase ganhando a guerra.
Só que os Estados Unidos, principalmente os Estados Unidos e a Europa, mas muito mais os Estados Unidos, eles apoiaram Israel desde o início, até da criação do Estado de Israel, eles apoiaram Israel. E aí, quando os Estados Unidos, por exemplo, apoiou Israel fornecendo armas, colocando a sua esquadra, os seus navios lá a favor de Israel, Israel começou a bombardear aí os países árabes e acabou com os árabes, né, por conta aí, principalmente da ajuda dos americanos e dos europeus. E como retaliação, então os árabes falam assim: você ajudou eles, você está apoiando eles, então nós vamos cessar a venda de petróleo para vocês e para a Europa. E isso trouxe crise gigantescas no mundo inteiro, principalmente nesses países, né? Nos Estados Unidos e também lá no continente europeu. Nos Estados Unidos, as bombas de combustível não tinham mais combustível, os carros não tinham como andar. Foi uma crise gigantesca, desencadeou muitos problemas aí. E isso vai criando um efeito cascata, né? Começa lá num país desenvolvido, tem grande influência, vem caindo para todos os países, chegou em vários lugares do mundo, tá? Essa foi a primeira crise do petróleo, ou o primeiro choque do petróleo, tá bom? E na próxima aula eu vou falar com vocês aí sobre a segunda crise ou o segundo choque do petróleo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa estou à disposição. Tchau para vocês e até a próxima aula. Muito obrigado. Valeu!